Débora é uma das figuras mais notáveis e inspiradoras do Antigo Testamento. Conhecida por seu papel crucial como profetisa e juiz em um período tumultuado da história de Israel, seu nome, que significa abelha em hebraico, simboliza a diligência e a liderança que marcaram sua vida. Vivendo aproximadamente em 1125 a.C., Débora se destacou em uma época em que Israel estava desorganizado e sem liderança centralizada. Os israelitas viviam sob a opressão dos cananeus, liderados por Sísera, e a estrutura tribal estava fragmentada. Em meio a essa crise, Débora emergiu como uma figura de autoridade e sabedoria, oferecendo orientação e justiça ao povo de Deus. Seu papel não se limitava apenas a arbitrar disputas. Débora também era uma líder espiritual, conhecida por sua coragem e fé inabalável. Ela desempenhou um papel crucial na vitória dos israelitas contra os cananeus e na restauração da ordem e da fidelidade ao Senhor. A história de Débora é um testemunho poderoso da influência de uma liderança feminina em tempos de adversidade e do impacto transformador da fé e da coragem. Débora, a mulher corajosa do Antigo Testamento. Débora é uma das figuras mais marcantes do Antigo Testamento. Seu nome, de origem hebraica, Deborá, significa abelha. Ela desempenhou um papel crucial durante um período tumultuado na história de Israel, destacando-se como líder, profetisa e juíza. Neste texto, vamos explorar quem foi Débora na Bíblia e conhecer mais sobre sua trajetória e impacto. A história de Débora. Antes de nos aprofundarmos na história de Débora, é importante mencionar que a Bíblia faz referência a duas mulheres com este nome. A primeira Débora é mencionada no livro de Gênesis como a ama de Rebeca, que a acompanhou a Canaã. Pouco se sabe sobre essa Débora, exceto o registro de sua morte em Gênesis 35, verso 8. A Débora mais conhecida é encontrada no livro de Juízes, onde ela se destaca como uma profetisa e juíza de Israel, vivendo por volta de 1125 a.C. O contexto histórico de Débora. Débora viveu em um período de grande desordem em Israel, onde a falta de um governo centralizado resultava em uma sociedade onde cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Na ausência de um sacerdócio funcional e de reis, a fraqueza e a covardia prevaleciam entre os homens da época. O ministério de Débora pode ser visto como um protesto contra essa realidade desmoralizante. A liderança de Débora. Débora era reconhecida como profetisa, possuindo o dom do Espírito de Deus. Ela julgava Israel debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Ali, israelitas de diversas tribos buscavam suas decisões e conselhos. Embora não fosse uma juíza militar, Débora foi fundamental para resolver a fragmentação das tribos de Israel, chamando-as de volta à fidelidade a Deus. A vitória contra Sísera. Quando os israelitas foram oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jabim, eles recorreram a Débora. Ela então convocou Baraque para liderar os israelitas contra Sísera, conforme a palavra do Senhor. Relutante, Baraque só aceitou a missão se Débora fosse com ele. Débora concordou, mas previu que a honra da vitória não seria de Baraque, mas de uma mulher, devido à sua hesitação. O desfecho foi uma vitória esmagadora para Israel na Batalha de Quizon, com Débora sendo lembrada como a líder que libertou Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Débora, mãe em Israel. Débora era respeitada como uma mãe em Israel. Juízes 4 verso 4 também menciona que ela era esposa de Lapidote. Há uma discussão entre comentaristas sobre a expressão mulher de Lapidote, que literalmente significa mulher de tochas. Alguns estudiosos acreditam que esta descrição se refere ao caráter de Débora, mas essa interpretação não é amplamente aceita.
Débora permanece como um símbolo de liderança e coragem, destacando-se como uma figura central em um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Seu exemplo inspira até hoje, mostrando que a fé e a determinação podem transformar realidades. A Batalha de Débora, a vitória sob a intervenção divina. A batalha na qual Débora participou é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, ilustrando a intervenção direta de Deus na vitória de Israel sobre um inimigo superior em poder militar. O contexto da batalha. O exército de Jabim, liderado por Sísera, era superior em termos de poder bélico em comparação com o exército israelita. A diferença de poderio militar ajudou a explicar, embora não justifique, a hesitação de Baraque em enfrentar o inimigo. Débora, por sua vez, assumiu um papel crucial ao apoiar Baraque na batalha, demonstrando a importância da liderança espiritual e moral na vitória sobre adversidades. O desfecho da batalha. No capítulo 5 do livro de Juízes, é relatado que um imenso temporal ocorreu durante a batalha, fazendo com que o rio Quizon transbordasse. Este evento natural foi crucial, pois varreu os carros de guerra dos cananeus, criando confusão no exército inimigo. O efeito devastador da chuva e da inundação transformou os soldados cananeus em alvos vulneráveis para os israelitas, que derrotaram todos os soldados inimigos sem deixar nenhum sobrevivente. Sísera, vendo o avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, decidiu abandonar sua carruagem e fugir a pé. Ele procurou abrigo na tenda de Jael, esposa do quineu Eber, porque havia uma paz temporária entre Jabim e o clã de Eber. Jael, uma figura-chave nesta narrativa, acolheu Sísera sob a promessa de proteção. O fim de Sísera. Enquanto Sísera estava escondido na tenda, exausto e em sono profundo, Jael aproveitou a oportunidade para agir. Ela pegou uma estaca e um martelo e se aproximou dele em silêncio. Jael cravou a estaca na têmpora de Sísera, resultando em sua morte. Quando Baraque chegou à tenda à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e mostrou o corpo do líder inimigo, cumprindo a profecia de Débora de que uma mulher acabaria com Sísera. Consequências da vitória. Após a derrota de Sísera e a destruição do exército de Jabim, os israelitas intensificaram seus ataques contra o rei cananeu. A vitória final resultou na completa destruição do domínio de Jabim, estabelecendo a liberdade e segurança para o povo de Israel. A Batalha de Débora é um testemunho do poder da intervenção divina em momentos críticos. A coragem de Débora, a estratégia de Baraque e o papel decisivo de Jael foram fundamentais para garantir a vitória e a libertação de Israel da opressão cananeia. Esta narrativa destaca a importância da liderança e da fé em Deus para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. O Cântico de Débora, um hino de vitória e reflexão. O Cântico de Débora, registrado em Juízes 5 versos 2 a 31, é uma das mais antigas e significativas peças de literatura do Antigo Testamento, datando do século XII a.C. Este cântico celebra a vitória de Débora e Baraque sobre Sísera, proporcionando uma visão profunda sobre a época e as tribos de Israel. Estrutura do Cântico de Débora. Início de louvor. O cântico começa com um louvor ao Senhor, destacando a coragem dos líderes e do povo de Israel. Débora e Baraque são aclamados por sua bravura e liderança na luta contra os opressores. Invocação ao Senhor. Neste trecho, Débora invoca o Senhor, reconhecendo sua intervenção divina durante a batalha. O cântico lembra a presença de Deus nas tempestades e na terra tremida, simbolizando o poder e a proteção divina. Desolação sob os opositores. Este segmento descreve a opressão que Israel sofreu sob o domínio dos cananeus e a desesperança que predominava. O cântico reflete sobre o período de desolação e a falta de justiça e liderança entre as tribos. O agrupamento das tribos.
Débora destaca o papel das tribos que se uniram para enfrentar os inimigos e as que se abstiveram da luta. Esta seção evidencia a importância da colaboração e o impacto da falta de cooperação entre as tribos de Israel. A batalha no rio Quizon. O cântico narra a batalha decisiva no rio Quizon, onde a intervenção divina causou o transbordamento das águas, desorganizando o exército de Císera e facilitando a vitória israelita. Este trecho detalha o papel crucial da tempestade e da inundação na derrota dos inimigos. A morte de Císera. A vitória sobre Císera é celebrada, com ênfase na ação decisiva de Jael. O cântico descreve com detalhes a morte de Císera nas mãos de Jael, uma mulher, cumprindo a profecia de Débora e simbolizando a vitória de Israel. A preocupação da mãe de Císera. Débora inclui uma narrativa sobre a mãe de Císera, que aguarda o retorno de seu filho e se angustia pela demora. Este trecho adiciona um elemento humano à vitória, mostrando o impacto da guerra nas famílias dos derrotados. Desfecho final. O cântico encerra com uma oração e uma bênção para aqueles que amam o Senhor e buscam sua justiça. O desfecho reafirma a importância da fé e da liderança justa na prosperidade e segurança de Israel. Reflexão sobre o cântico. O cântico de Débora não é apenas um louvor pela vitória, mas também um documento histórico que revela as complexas relações tribais e as condições sociais da época. Ele serve como um testemunho do poder de Deus e da importância da liderança e unidade entre as tribos de Israel. Além disso, proporciona uma visão detalhada da derrota de Císera, complementando a narrativa do capítulo 4 de Juízes. Esse cântico é um poderoso exemplo de como a literatura antiga pode oferecer insights valiosos sobre a história e a espiritualidade de um povo, preservando a memória de eventos cruciais e a ação divina na história. A história de Débora é um verdadeiro testemunho de liderança corajosa e fé inabalável em tempos de crise. Sua determinação em guiar e libertar o povo de Israel não apenas destaca sua importância como profetisa e juíza, mas também serve como uma inspiração duradoura para todos nós. Ao enfrentar desafios aparentemente insuperáveis, Débora nos ensina a importância de confiar em Deus e agir com coragem e justiça. Com sua vitória sobre Císera e a poderosa declaração de fé registrada no Cântico de Débora, ela não só consolidou a paz para seu povo, mas também deixou um legado de esperança e liderança. Sua história continua a ressoar como um exemplo de como a força e a determinação, guiadas por uma fé profunda, podem transformar a adversidade em vitória. Obrigado por acompanhar este estudo sobre Débora. Esperamos que a jornada através de sua vida e conquistas tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para nós. Até a próxima, e que a coragem e a fé de Débora inspirem suas próprias batalhas e triunfos. Despedimo-nos com gratidão e desejo de paz a todos.